Finalmente vamos iniciar a nossa saga pelo melhor do terror nos anos 70, os 20 melhores filmes de 1970. Você já sabe como funciona? Vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no terror de hobby Trog, a caverna do homem monstro. Abre o videozinho de hoje, a nossa maratona é sobre a galerinha tá explorando essa caverna, vão descobrir essa criatura mitológica com mais de, sei lá, 500 séculos, 500 anos, 500 séculos? Não. E eles vão ali falar para as autoridades, um deles vai encontrar um destino cruel, tem uma antropóloga que vai tentar de alguma forma preservar a vida desse Trog, né, que é o diminutivo de troglodita, né, a maior ofensa que você pode ouvir de uma pessoa, troglodita, só o esforço que ela fez para te xingar, você já pode ficar ofendido. E só que esse troglodita, ele vai causar o caos, né, uma espécie de King Kong aí, meio de versão trash, né? É uma grande homenagem involuntária aos filmes de gorila dos anos 40, direção do Fred Francis e Joan Crawford como protagonista, um pedaço mais tardio de sua carreira, a lá Bette Davis fazendo muito terror. Vale a pena, né? Uma opção trash que geralmente Fred Francis traz. Eu vou trazer outro filme do Fred Francis, traz coisas boas, né, dentro da realidade do Reino Unido. Esse é um pouquinho mais fraco, mas no quesito diversão é lá em cima. Lua de Mel de Assassinos, obra perturbadora, pouco conhecida, né? Tem até um público cult, mas geralmente a galera passa em branco. É sobre essa mulher, né, meio solitária, ela tá acima do peso, ela encontra um novo romance via correspondências pelo jornal e inicia esse relacionamento, só que o camarada é um criminoso homicida, e juntos eles vão embarcar nesse rampage, né? A galerinha acordou uma bela manhã, inicia uma onda de crimes, matando várias pessoas e ficando para angariar dinheiro, né? Na verdade, Tony Lobianco como um dos protagonistas, obra independente, baseado em uma história real. Ele consegue anteceder várias obras perturbadoras que explodiram mesmo nos anos 90, a partir dos trabalhos do Haneke. Apesar de ser um filme perturbador, eu tenho um gosto meio estranho, para mim é uma obra de conforto, né? A cada, sei lá, uns 3 anos eu coloco na minha televisão para assistir aquilo, ver aqueles crimes, me dá um sentimento tranquilo, né? Quase durmo assistindo, vale a pena assistir. Acho que é a primeira vez que eu tô recomendando aqui no canal, é mais um filme de crime, né? Só que só por essa parceria macabra, já coloco dentro do gênero de terror também. O Sangue de Drácula. Eu optei por trazer apenas um filme de Drácula nessa lista de 1970, porque tem uns 3, né? Só do ano 1970, né? Não se engane, né? São 10 programas. Você fala 70, 71, 72, esse é só o ano de 1970. O Drácula morreu, né? Finalmente mataram essa criatura das trevas vampiresca, só que um camarada recolheu lá o seu conteúdo vermelho, ele vai fazer lá como se fosse um ritual satânico, 3 pessoas para pedir desejos, estão achando que o Drácula é um gênio. Não, amigo, eles trazem o Drácula de volta à vida e a primeira coisa que o Drácula faz é dar um fim nesses 3 e vai iniciar uma nova jornada de pavor. Christopher Lee, ótimo, né? Esse filme traz mais do que nunca o Drácula com sangue nos olhos, aquela lente vermelha que nos assusta simplesmente com o olhar ali do Christopher Lee. Esses filmes do Drácula do Reino Unido não decepciona, você pode assistir a franquia inteira. Tô devendo ainda, faltam vários para assistir, mas enfim, diversão, entretenimento e bastante terror. Manzinene Sunny Girly, desculpa pela pronúncia, não tem título em português, vocês também vão encontrar por Girly, né? Quando vocês darem essa sua busca aí. A outra obra do Fred Francis, esse já de uma qualidade ímpar, vai trazer a família de uma família psicopata, de loucos, lunáticos, 4 pessoas, 3 mulheres, tem essa babá, essa espécie de vó, mãe, tia, uma garota de 16 a 17 anos e seu irmão. Eles tentam atrair mendigos, hippies no meio da estrada até a residência onde eles moram, esse grande casarão, e é nesse casarão que eles promovem jogos macabros. Quando essas pessoas tentam fugir do lugar, elas encontram destinos cruéis. Nós vamos ter umas 3, 4 historinhas de pessoas que chegam a esse local. Não é, né? Não confunda, não é um filme de contos, não é um filme em formato de antologia. Eu gosto da bizarrice, a bizarrice da primeira cena até a última, principalmente na personalidade, na forma como
como os 4 personagens se comportam de uma forma meio infantil, promovendo jogos que a gente vê com a garotada fazendo em qualquer parque de diversão, né, parque de praças, só que de uma forma mais macabra. Então fica a recomendação, você que gosta de uma obra que foge ao comum, de uma obra bizarra que vai te deixar perturbado, ao mesmo tempo que você vai amar cada cena. Sunny Girly Nene Manzis. Errei o título. Como é que é? Manzi Nene Sunny Girl. De repente, a escuridão. 2 garotas estão viajando de bicicleta por uma área rural da Europa quando uma delas vai sumir misteriosamente. A outra vai procurá-la de forma desesperada nesse entardecer sinistro. É perturbador em seu caráter psicológico. Desde a primeira cena a gente já tem aquela ideia, aquele clima ruim, aquela energia, aquela bad vibe, que algo vai acontecer, as personagens simplesmente não sabem, a gente também não sabe o que vai acontecer, mas já dá uma base. Cada personagem que elas cruzam nessa estradinha, a gente fala, não, esse camarada é do mal, esse camarada vai atrapalhar a vida delas, e é a realidade, né? Esse contraste, né, da inocência da natureza com a violência, né, com o desaparecimento, jogos de enganação. Esses jogos de enganação não acontecem nem mesmo com a personagem que está ali procurando a amiga, mas sim com o espectador, quando nós tentamos de alguma forma apontar quem é o culpado, quais são os culpados, quem é inocente, quem não tem nada a ver com a história. Baita filme para abrir aí a década de 70. Num crescendo de violência, é sobre essa mulher que vai investigar, né? Ela vai fazer uma espécie de matéria não, trabalho sobre a vida de um grande artista que já morreu. Ela vai até a casa, a residência onde ele morava, onde está a viúva, o filho desse homem, e é lá, ela vai passar alguns dias, e é lá que ela vai conhecer o terror, porque coisas estranhas vão pipocando. Tem também um mordomo a la Lurch de A Família Addams, estranho pra caramba, e essas coisas estranhas, conforme os dias vão passando, só vão piorando. O rapaz está numa cadeira de rodas, né? Esse filho, ele tem um comportamento meio estranho, essa jovem se apaixona por ele, bem obscuro. Quando nós olhamos mesmo para os anos 70, quando fala para o terror, então, nem se fala. E a correlação que eu vou trazer para vocês é uma trilogia ímpar, trilogia informal. Sisters, lembra aquele filme do Brian De Palma? Gêmeos, Mórbida Semelhança. Aí você coloca esse crescendo no meio, que vai dar coisa boa, pode fazer uma mini maratona. Se você gostou desses filmes, você provavelmente vai gostar dessa opção. E é divertido em seu próprio caráter ali, assustador, né? Com essa personagem, a gente não entende as atitudes da personagem. O roteiro é muito bem feito, tá? É irretocável. Mas a gente não consegue entender por que ela permanece naquele casarão. Ela tem sempre a opção de sair, ir embora, mas opta por permanecer ali e encarar o terror de frente, encarar essa nova paixão. E claro, isso só vai ser prejudicial à sua saúde física crescendo. Dê uma chance, curtinho também, tiro curto aí, e filme pouco conhecido, de qualidade. O Martelo da Bruxa. Nós vamos ter ali um esboço da época da Inquisição, né, com jovens sendo eu vou tentar utilizar uma palavra mais tranquila, né, sendo perseguidas, acusadas de serem bruxas por homens ali que misóginos. A misoginia imperava naquela época. Nós vamos ter todo esse esboço, né, quase em uma ala documental, meio com julgamentos. A correlação também, assim como eu fiz no outro filme, você pode assistir Haxan, quase filmes irmãos. Tem As Bruxas de Salem, com Daniel Day-Lewis, com a Winona Ryder nos anos 90. São filmes bem duros, é muito difícil de se assistir. Não recomendo para para pessoas mais sensíveis, né? Se prepare bem, você vai ver algo que de fato aconteceu. E você pode incluir uma terceira opção também, O Martírio de Joana d'Arc, que tem uma temática levemente diferente, mas a construção das cenas de julgamento são praticamente idênticas. Considerado uma obra-prima, eu não vou tão longe, acho que é um bom filme, mas falta alguns ingredientes para caracterizá-la como uma obra-prima, mas vale assistir. Ele só não vai te gerar entretenimento, né? É uma obra ali mais artística desse pedaço infame da humanidade. Alerta Vermelho da Loucura, filme italiano Mario Bava. Primeira de 2 opções do maior cineasta do terror italiano. É sobre esse camarada completamente surtado. Ele é casado, a mulher trata mal ele desconta em noivas, né? Mulheres que ele encontra para pequenos casos e acaba atribuindo destinos cruéis às suas vidas.
O filme vai ganhar mesmo a sua substância quando ele decide eliminar a sua infame noiva, só que ele, conforme a mulher morre, ele continua, as pessoas continuam a vê-la, e ele não percebe ela, e as coisas só vão ficando cada vez mais bizarras. O final é antológico, né? O filme a gente às vezes nem consegue entender que diabos estava passando na mente de quem escreveu, né? Acho que o Mário Bava assume a direção, mas não sei se ele tem o dedo no roteiro, porque a gente não entende se é assombração real, se o camarada é lunático, se a galera toda bebeu algo, ou se é um sonho, né, que está acontecendo numa forma de pesadelo. O Mário Bava é uma opção menor. Ambos os filmes que eu trouxe do Mário Bava nessa lista eu não colocaria num top 5 da ótima filmografia desse diretor, mas vale a pena, né? O cinema de terror italiano, correção, o cinema italiano, né, seja spaghetti, western, né, seja de ação, de crime, sempre trazia galãs, né, como protagonistas. Aqui então nós vamos ter aí, para a alegria das moças, um homem ali impecável em sua beleza e um ótimo ator também. Recomendo. Mário Bava, não tem. Dream No Evil, não possui título em português, obra bem desconhecida de 1970 sobre essa garota quando ela era criança. Era órfã, né? Ela sempre sonhou em ter uma figura paterna. Conforme os anos foram se passando, ela foi até adotada. Essa busca acabou resultando num processo aí meio degenerativo, a loucura. Nós vamos acompanhar quando ela está com seus 20 e poucos anos. Essa busca continua, e só que essa busca vem também com bastante violência, até o ponto que ela encontra uma espécie de pai. E aí vários ataques vão acontecer entre vários personagens. A pegadinha da obra é fazer com que o espectador tente desvendar o mistério. Aquilo de fato está acontecendo ou é uma coisa da cabeça surtada dessa garota? Eu recomendo mais por curiosidade, para quem quer ter um esboço geral da obra, do que foi lançado em 1970. Tem momentos que geram bastante entretenimento, outros tantos são chatos, sem ritmo, o tempo parece empedernido, não passa, não parece ter 5 horas de duração. Tem a presença do Edmund O'Brien, interpretando exatamente essa espécie de pai da jovem, que ele foi um ator lendário lá dos anos 40 até 55. Eu costumo dizer que em 10 anos o Edmund O'Brien envelheceu uns 40. Nessa década de 70 você vai vê-lo muito em filmes que ele fez para a televisão, como Isso Não É Mesmo Chocante, que eu já trouxe aqui no canal, com o Alan Alda. Ele parece estar um passo do túmulo, né, em seu aspecto físico, mas é curioso vê-lo nessa opção de 70. Carmila, a vampira de Karsten, é sobre uma vampirona que ataca jovens donzelas na realidade desse pequeno vilarejo isolado no meio de uma floresta. A pegada aqui, lindíssimo visualmente, né? Cada cena aí figurino impecável, mas a pegadinha, o charme é essa vampirona, né? Uma vampirona mulher, que geralmente a gente tem a figura do homem, que ela ataca exatamente mulheres, né? Tem esse jogo quente também, exposto ao espectador, irretocável, obra irretocável do início ao fim. A trama é bem envolvente, os personagens todos têm algo a contar, a acrescentar à história. Gostei bastante, faz um tempinho que eu assisti. Tô devendo uma revisão, inclusive. Então fica a Carmila aí, uma obra vampiresca diferente. 5 bonecas pela lua de agosto. Tem uma galera que tá reunida nessa praia isolada, nessa ilha, quando estranhos ataques, estranhos assassinatos começam a acontecer. Tudo parece estar ligado a uma fórmula que um cientista está desenvolvendo, que querem roubá-la, ou seja, um chirrim do diabo, à la Chapolin, em uma forma Mário Bava, cinema italiano, baseado de forma solta numa obra da Agatha Christie. E o mistério é de fato interessante. Essa questão da fórmula secreta não depõe a favor da obra. Eu gosto mais na enganação entre cada personagem, cenas com bastante conteúdo vermelho, embora elas não tenham nenhuma exacerbação, ou seja, né, não tem nada muito exagerado aqui, na proporção ideal para quem gosta do cinema do Bava. Beira aí um diálogo, meio filme de mistério, né? Combinação quase perfeita, outra obra menor dentro da filmografia desse grande diretor.
A Maldição da Mulher Cega, terror japonês que mistura filme de máfia também. É sobre essa mulher que comanda essa grande gangue e ela ataca um grande conflito entre pessoas, uma outra mulher meio sem querer, essa mulher acaba ficando cega e ela acha, um gato preto tá passando pelo ponto, ela acha que ela recebeu uma grande maldição. E nós vamos acompanhar vários anos dentro desse controle, dessa mulher controlando sua gangue, sua pequena máfia. É uma opção aí que você vai assistir se você gosta bastante do cinema japonês e quer ver algo bem diferente mesmo dentro daquele cinema, porque geralmente nós temos o papel masculino. O cinema japonês é bem machista, né? Vamos ser sinceros. Geralmente é um homem com um papel de liderança. Aqui nós vamos ter uma mulher tomando conta da ação, tomando conta das máfias, daquela yakuza, fale como quiser. Então é interessante por conta disso. Não é um filme que gera tanto entretenimento, não é um filme rápido que flui de uma forma agradável aos nossos olhos, mas tem seu valor histórico. Eu percebi que tem uma pequena saga desses filmes que eu não assisti ainda, né, na década de 70, que envolve exatamente filme de yakuza, de máfia, com mulheres na liderança. Então, se você quiser aí destrinchar, você pode fazer grandes maratonas. Crimes do futuro acontecem em um cenário futurista. Os cientistas estão conseguindo trazer novos órgãos às pessoas. Tem uma parafernália com diversas doenças que aconteceram, meio que um cenário pós-apocalíptico. Ele teve remake recentemente. Eu não sou um grande fã nem do remake nem do original. Eu acho que o remake do Cronenberg, ambos do Cronenberg é um dos meus cineastas favoritos dentro do terror. Do Canadá, então, nem se fala, com certeza é meu favorito. O remake, ele é muito feio visualmente. Até a história é interessante, tem o Viggo Mortensen, interessante em alguns aspectos, mas é muito feio, não tem nada a acrescentar no caráter artístico, diferentemente dessa opção de 1970, que é quase um mini-filme, né, bem curtinho. Ele, mesmo com pouquíssimo orçamento, cenários com uma ótima cinematografia, aquele branco que nos invade, tem como eu mostrei para você, pequenas salas em que tem várias cores contrastando, mesmo o figurino dos personagens, a trama, a gente não se interessa, a gente nem mesmo entende o que está acontecendo, diferentemente do remake, né, que é um filme maior, tem uma história mais rebuscada, mas para quem gosta do Cronenberg e quer zerar toda a sua filmografia, que geralmente só tem coisa boa, você vai encontrar aqui em Crimes do Futuro uma obra mediana, mas tem seu valor histórico e é um período que o Cronenberg estava fazendo pequenas obscuridades dentro do cenário canadense. O Uivo da Bruxa, na realidade, desse vilarejo, tem uma família do alto escalão, esse camarada do mal que fica apontando dedos, né? Essa mulher é bruxa, esse camarada é do mal e acaba atribuindo destinos cruéis às suas vidas, só que ele vai mexer exatamente com uma pessoa errada, uma família que tem ligação exatamente com a figura do ocultismo e vai amaldiçoar a vida do sujeito, esse sujeito do mal interpretado pelo Vincent Price, em uma das suas performances mais malignas, um filme menor, mas a performance do Vincent Price aqui é impagável, principalmente nos 30 minutos finais, em que ele tem acesso a essa maldição e a figura da loucura, porque ele mesmo não entende o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, se de fato aquilo existe, porque por mais que ele acusasse as pessoas de bruxaria, ele mesmo não acreditava naquilo. Então, filme muito bonito, inclusive visualmente, né, aquelas cenas que o pessoal passando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, dentro dessas carruagens, e o Vincent Price, né? Todo filme do Vincent Price pode ser terrível, pode ser até aquela opção dos anos 80, que já num período mais tardio, mas vale a pena assistir. A Balada de Tanlin, já falei sobre essa obra, protagonista Ava Gardner, é sobre uma espécie de bruxa. Ela gosta das pessoas ao seu lado, né, jovens, ela se apaixona por um jovem, né, quase um grupo de hippies ali, ocultistas, e só que tem uma outra jovem que se insere nesse grupo, e esse outro rapaz meio que fica apaixonado pela jovem e não pela bruxa. Aí nós vamos adentrar a um jogo de enganação com essa temática aí de bruxaria. A direção do Rod McDowall é o único filme
dirigido por esse lendário ator, né, que fez o seu papel principal, na minha opinião, A Hora do Espanto, né, mas fez muitos filmes, principalmente na década de 70, e ele fala que foi uma grande homenagem, ele só dirigiu esse filme para prestar uma homenagem a Ava Gardner, se move quase de uma forma sem sentido durante 1h10, no seu último trecho ele consegue trazer bastante terror, então você vai ter que esperar. Recomendo para os fãs da Ava Gardner e para quem quer uma obra ali que foge ao comum com esse caráter da bruxaria. Altar do Diabo, Dan Stockwell, ainda iniciozinho de carreira nesse jogo, né? Tem o Necronomicon, tem dois grupos, um grupo do bem e um grupo de satanistas que quer, de alguma forma, pegar, ter o controle, ter sob seu controle o livro e trazer maldades, né? Nós vamos ter essa batalha durante 1h30 de filme. Ele pertence, né? Tô falando sobre vários filmes sobre ocultismo. A década de 70 foi muito especial, porque foi o auge desse subgênero, que é um dos meus favoritos, coloco ali facilmente num top 5, talvez até brigue pela liderança, né? Porque são filmes que não se concentram apenas na riqueza visual, né, de cada cenário, de cada cena de terror, mas também em roteiros, em histórias ali bem macabras. É isso que esse filme acaba trazendo, mesmo que de uma forma um pouquinho solta, né? A gente se preocupa mais com o que está acontecendo entre os personagens, com aquele jogo de enganação, do que com a história central envolvendo esse livro. Já falei sobre ele aqui no canal, então para quem gosta de filmes sobre ocultismo, uma parada quase obrigatória, conforme nós formos avançando por 71, 72, vocês vão perceber mais e mais filmes de ocultismo. O Wizard of Gore, falei recentemente sobre essa pérola trash de 1970, sobre esse mágico que promove shows, números, para dizer o mínimo, violentos. Ele pega pessoas da plateia, promove um jogo violento, a pessoa sai, beleza, ok, né, nada acontece com ela, só que horas depois, né, a pessoa está fazendo outra coisa e ela morre da mesma forma que o número de mágica mostrou. Logo nós vamos ter uma investigação que vai tentar encontrar na plateia alguém que está imitando os casos. Nós vamos ter também uma espécie de jornalista que ela ficou obcecada pelo mágico. Então esses jogos vão se combinando aí. Claro que nós sabemos desde o início que esse mágico aí tem uma espécie de poder especial. O mágico do mal realmente se destaca por seu conteúdo nojento, a lá Peter Jackson em Fome Animal, claro que sem o mesmo rigor, né, na caracterização de cada efeito, mas são várias cenas que a gente vira o rosto. Para quem gosta desse subgênero, gore, né, nos anos 70, pode assistir, não é muito a minha praia, mas às vezes eu assisto, e é dirigido pelo Herschel Gordon Lewis, um dos mestres do cinema B, exatamente desse subgênero. Nas sombras da noite, na realidade dessa mansão, nós vamos ter um vampirão que volta ali meio que do reino dos mortos e vai passar, né? Ele tá velhinho, tá tentando de forma desesperada preservar a sua vida, entre aspas, e ele vai passar a atacar os descendentes de sua própria família. Ele também vai encontrar uma amada, uma pessoa que lembra de uma garota que ele amou lá quando ele estava vivo ainda. Nós vamos ter todos os eventos dessa história acontecendo exatamente nessa grande mansão, direção do Dan Curtis, que fez na década de 70 muitos filmes de terror. O principal, A Mansão Macabra, lembra, com Oliver Reed, um dos melhores filmes sobre casas mal assombradas de todos os tempos, e ganhou até um remake. Teve sequência, não assisti a sequência ainda, mas deverá aparecer aqui na saga, né, dos anos 70, em breve vou assistir, e ganhou o remake do Tim Burton, com Johnny Depp, que é uma obra menor dentro da filmografia do Tim Burton, não é para todos os públicos, muito diferente, inclusive, do filme original. Esse filme é mais pelo caráter gótico mesmo, impecável em cada cena, vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta, se você ama, como eu, esse subgênero de vampiros. Pássaro das Plumas de Cristal, mais cinema italiano, mais Dario Argento, não, pela primeira vez Dario Argento, pertence à trilogia dos bichos, né, trilogia dos animais. São 3 filmes incríveis.
Esse é sobre um homem que presencia uma espécie de assassinato, uma espécie de ataque e passa a se ver em meio, se perceber em meio a um jogo de enganação com esse serial killer que ele vai investigar por conta própria. O destaque, o filme todo é lindíssimo visualmente, a trama é de fato interessante, nos coloca para investigar junto com o personagem central da história, algo que é um problema que eu tenho com o cinema do Argento, principalmente nos anos 80, que as histórias eu não consigo encarar aquilo como verdadeiro, eu não consigo sentir empatia pelos personagens, é muita mentira que a gente não acredita. Aqui não, nessa trilogia dos bichos, eu não tô citando, né, para deixar bem claro, nem Suspiria, nem Prelúdio para Matar, eu tô citando, para ser específico, Tenebre, né, que é um filme lindíssimo, mas que a gente não consegue entender a história, né? Acreditar de uma forma minimamente plausível. Aqui não, aqui a história envolvente tem uma abertura, né? Que é o primeiro ataque, que ele vê tudo diante de como se fosse uma magazine de arte, essas lojinhas, né? Que cada escultura custa $10.000, por um vidro, o ataque, ele não pode fazer nada. Essa é a maior cena do filme. Como eu disse, toda a trilogia é impecável, você pode assistir num único dia, que você não vai sentir em momento algum cansaço. Eu recomendo, assista, não conhece nada do Argento? Inicie exatamente por essa trilogia, depois você vai para Suspiria, exatamente Prelúdio para Matar, e aí sim, né, pega essa fase dos anos 80, gostou, pega os anos 90, anos 2000, o Dario Argento fez muito filme. A Boneca Vampira é o filme número 1 de terror do ano de 1970. Tem esse jovem, ele está visitando a namorada nessa área rural japonesa, todo feliz, coitado. Chega no lugar, recebe a notícia tem essa mãe da jovem e o mordomo estranho pra caramba. Ela fala, não, ela morreu há poucos dias, ele fica chocado, porém o que acontece é que a jovem não morreu nada, ela virou uma espécie de criatura, vampiro, a gente não sabe ao certo, e que vai atacar o homem, atribuir um destino cruel à sua vida. Nós vamos avançar no tempo, quebrar essa estrutura inicial. Chega a irmã desse homem que desapareceu, ela começa a rastrear o paradeiro do irmão, e chega até essa casa, essa infame casa, e é lá que ela vai iniciar um jogo de enganação com essas pessoas. O título, em português e mundial, são grandes spoilers do que acontece de fato na história, porque nós não temos em momento algum a temática vampiros sendo inserida. Fica a encargo do espectador, né, atribuir o que de fato está acontecendo na trama, o que aquela mulher é. Ela é um vampiro, ela é uma entidade sobrenatural. Eu recomendo quase uma trilogia com a mesma estrutura, né? Psicose, do Hitchcock, Horror Hotel, do John Llewellyn Moxey, que eu tô sempre recomendando no canal, que tem essa estrutura dupla, né? Inicia com um personagem, esse personagem vai encontrar um destino cruel, a gente vai mudar para um irmão, um namorado, que vai investigar o que diabos aconteceu com aquela pessoa, qual que é a diferença e o legal dessa trilogia que você pode assistir, inclusive fazendo uma maratona, assim como os filmes do Argento, a trilogia dos bichos. Você pega o Psicose, é a trama de assassinato, de loucura, o Horror Hotel de ocultismo, e esse terceiro, japonês, é sobre vampiros, né, entidades de outro mundo. Então, filmaço, curtíssimo, tiro ali, você dá o play, quando você menos esperar os créditos estão subindo, você vai querer assistir novamente. Não é exatamente uma obra de conforto, mas é bom bastante para eu dar o número 1 aí de 1970. É isso aí, galera, mais uma maratona que chegou ao final. Aqui ao lado, em cima, vídeo para você iniciar a saga pelo terror dos anos 80, embaixo, anos 90. Não pare, continue maratonando o terror de Rob.